Moçambique, boa noite mundo, assim que inicia mais uma edição do debate político a esta altura, domingo, aqui na televisão que faz da sua visão uma realidade. Conforme já podem ver, estou aqui com os meus convidados para que juntos possamos fazer uma análise exaustiva dos temas que terão marcado a semana. O tema que vai arrancar o debate de hoje é sobre, portanto, a marcha que aconteceu ontem, sábado, que foi, portanto, inviabilizada pela Polícia da República de Moçambique. Vamos, portanto, perceber o que terá levado a esta ação da Polícia, uma vez que o edil de Maputo deu, neste caso, carta branca para que a marcha pudesse acontecer. Pelembe, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, Isaac, para o professor, para o João Massango e, em especial, aos estimados telespectadores. Professor Pangai, acho que é pela primeira vez no debate político. Muito obrigado. Vamos debater aqueles que são os assuntos nacionais. E muito obrigado. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, colegas do painel. Boa tarde, Dr. Isaac. Muito obrigado. Obrigado. João Massango, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Isaac. Boa noite ao colega Pelembe, ao professor Pangaia. Estendo esta saudação nesta noite dominical, recomendando a todos e dizer que o dia está ameno para um bom debate. Vamos a isso. Muito bem, também vamos estender este convite a si que nos acompanha a esta altura, junte-se a nós, tem tanto esta oportunidade de comentar, de certificar também a sua opinião sobre os temas que vão passear aqui a sua classe no debate de hoje. Vamos arrancar esta noite com um tema sobre a marcha que foi inviabilizada pela Polícia da República de Moçambique, mesmo aqui havendo esta luz branca, ou seja, luz verde por parte do Conselho Municipal de Maputo. Vamos também perceber o que significa, afinal de contas, povo no poder. Vimos lá alguns jovens que cantavam povo no poder, povo no poder. Vamos tentar perceber o que significa, o que o povo quer dizer com isso. Quem deve estar no poder? É o povo, ou seja, ou será alguém que o povo vai escolher para que possa o representar? Pelembe, Arão consigo, tem algum ponto prévio antes mesmo de irmos ao encontro dos temas que vão nortear o nosso debate hoje? Bem, é a insatisfação que eu tenho por causa da LM, volto a insistir, porque há 10 anos que a tripulação das linhas aéreas de Moçambique não tem uniforme novo, ou seja, cada tripulante tem que mandar fazer a título individual o seu uniforme e por estatuto próprio da LM, um regulamento interno, quem deve comprar os uniformes padrão são as linhas aéreas de Moçambique e assim não fazem. Mas há uma situação que eu passei num dos voos da LM, é que eu estava na fila a seguir depois da classe executiva. Estava ali a senhora, como é que a ministra do Trabalho, a senhora Talapa, estava na classe executiva e o ministro Antônio de Rosário e outros deputados estavam na classe econômica comigo. De repente eu vi ela gritar, a chamar todos, porque estava vazio na classe executiva, chamou todos que viessem sentar junto com ela. E um dos deputados até disse, vamos falar com a tripulação para autorizar. Ela disse, nada, isso é nosso. Não depende de nenhuma autorização, isso é nosso. E eu até quis agir, até eu queria dizer, se todo mundo senta, eu também quero sentar, porque ali tem um tratamento diferenciado, tem uma comida melhor, umas cadeiras bem mais confortáveis. Eu também já queria gritar, mas depois veio aquele bom senso, né? Senão eu vou ser envenenado lá com as comidas, recuei. Mas o que me deixou preocupado, Isaac e telespectadores, é que a LM, cada dia que passa, está a morrer, está a falir. Temos que lembrar que em 75, quando o governo colonial entregou o país, nós tínhamos 13 aviões. Hoje não temos nenhum avião, todos são alugados. Todos são alugados. E é uma falência técnica que está a acontecer ali. Temos 700 trabalhadores e não temos nenhum avião, todos são alugados. Mas cheguei à conclusão, depois do filme real que eu assisti,
que esta falência é graças ao Partido Frelimo, ou seja, não pagam o que devem pagar, mas usam os aviões. Eu acho que em algum momento nós como povo temos direito à informação, quando houver essas conferências, essas reuniões da Frelimo, e usarem os aviões ou os machibombos, temos que ir às transportadoras, ir pedir os recibos, se a Frelimo pagou para usar aviões, se a Frelimo pagou para usar os machibombos, porque não é possível. Ou seja, sabes, ida e volta para a beira são 20 e tal mil meticais. O que é que te dão dentro do avião? Um pãozinho com queijo. Tu viajas para a Europa, tens mata-bicho, almoço e às vezes uma janta a 20 e tal mil meticais. Mas daqui, que são 1000 quilômetros, te dão um pãozinho você pagar 30 a 20 e tal mil meticais. Então, há que chamar a responsabilidade os gestores da linha aéreas de Moçambique. Porque o que estão a fazer é brincar com o erário público. Vira e mexe. O Estado tem que injetar dinheiro nas LM. O resultado, zero. Zero. Eu, para sair da beira para cá, houve três adiamentos. E os meus colegas que voltaram 2 dias depois foram tirados dentro do avião porque o avião tinha uma avaria. Come on, que país é esse? Que Estado é esse? Para onde nós vamos com tantas irregularidades, com tanta indisciplina, tanta roubalheira, tanto roubo que estão a fazer nas empresas públicas? O pior é que ninguém está a ser responsabilizado. Obrigado, Pelém. Professor Pangai, tem um ponto prévio antes mesmo de espelharmos os temas que vão nortear o debate de hoje. Sim, estou preocupado com o cenário de roubos de documentos na baixa da cidade e em diferentes paragens dos transportes semicoletivos. É extremamente chato que a pessoa sai de casa, ela tem que andar de que maneira, e aquela situação é grave que está a acontecer. E dia após dia o cidadão está perdendo a documentação, está perdendo telemóveis, está perdendo valores. Urge a necessidade de poder pensar uma medida que possa disciplinar o cenário que está a acontecer. Eu acho que também a situação de direitos humanos está, de certa maneira, mal interpretada. Indivíduos que praticam crime, que praticam irregularidades, são presos e exige-se que ele tenha um tratamento de luxo na cadeia. Se porventura ele tem algum tratamento, então aí entram aqueles que dizem estar a preservar direitos humanos, começam a reclamar isto, mas aquilo. Mas não reclamam as falcatruas que estão a acontecer com o cidadão na rua. Isso é preocupante. Eu acho que deveríamos começar a analisar aquela lei que está a ocorrer na China, em que alguém que mata, ele também morre. Alguém que rouba, ele perde a vista, por exemplo. Então, tem que haver uma medida drástica para esses sujeitos. Vamos ver, sim, direitos humanos, mas também temos que perceber os prejuízos que esses sujeitos estão a fazer. Se o indivíduo rouba e depois vai lá, tira-lhe os olhos, deixa-lhe ali, vai por dentro de você. Vamos ver se ele vai continuar a roubar. A China tem medidas muito drásticas com relação a esse cenário. Já não podemos estar a aturar esse cenário. Muito obrigado. Obrigado, professor. João Massango, qual é o seu ponto prévio? Muito obrigado, Carlos Toy. Eu escolhi o ponto prévio de hoje, uma informação bastante pertinente para o país. Nesta última semana, na terça ou quarta-feira, se a memória não me traiçoa, eu e o meu colega Pelembe participamos numa conferência organizada pelo IMD, não é, que visava exatamente trazer uma informação bastante relevante do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique. Há um dado muito interessante que nós precisamos de trazer, porque a questão fundamental deste seminário visava olhar um bocadinho do nosso país no contexto democrático, mas ao mesmo tempo olhando na área do branqueamento de capitais, não é? E também a questão
do tráfico, do tráfico de órgãos humanos. Mas a questão que me deixou bastante preocupante é de nós termos tido a oportunidade de saber o estágio que o país se encontra agora. E isso é sabido por causa da situação da governação que o país leva nos últimos tempos, mas também a situação do país face ao mundo fora, esses que dão dinheiro, o compromisso que o país tem. Nós estamos agora na lista cinzenta. Significa que um degrau depois Moçambique vai para a lista negra. Não é? É em Moçambique onde há branqueamentos de capitais que vão para os paraísos fiscais. É em Moçambique que há tráfico de drogas. É em Moçambique que há tráficos de órgãos humanos. É em Moçambique onde há raptos. É em Moçambique onde o dinheiro circula. Cerca de 70% do valor que circula não está no circuito financeiro, está de facto nas pessoas. Então, isso nós precisamos de trazer para o domínio público, porque está mais que claro. Se nós olharmos o país, a situação que ela atravessa nos últimos tempos, do governo do dia começar a ter dificuldade até de pagar professores, de pagar médicos, de pagar, quer dizer, o dinheiro nesses indivíduos vai de conta a gota. Então significa que o país está de facto a atravessar momentos bastante difíceis. E há recomendações. Moçambique, para poder ultrapassar da fasquia em que se encontra, precisa de cumprir os tais protocolos, são 40 regulamentos, que até aqui, das informações que nós tivemos, o país não está de facto a conseguir. Então, eu queria trazer esta informação e também os órgãos de comunicação social deveriam de facto difundir, porque o nosso país está numa situação bastante caricata, mas também derivado isto, a questão da governação. Estamos na lista cinzenta. O endividamento público não é o problema que nós temos da gestão governativa, da má governação. Tudo isto é que é corporizado dentro do mesmo processo. Obrigado, João Massango. Vamos mesmo ao encontro do nosso primeiro tema. Augusto Pelembe, eu vou começar contigo. Temos um acadêmico moçambicano que diz que as letras das músicas do Azaghai deviam ser alvo de estudo. Antes mesmo de irmos ao encontro do que aconteceu ontem, sábado, a questão de marcha, também aqueles tumultos, o povo canta Povo no Poder. Aliás, Azaghai fez uma réplica do que dizia o saudoso Samora, Povo no Poder. Mas vemos que muitos só cantam Povo no Poder, mas não entendem, não percebem o que Samora ou Azaghai queriam dizer sobre isso. Na sua opinião, o que entende com povo no poder? Quem deve estar no poder? Bem, a nossa Constituição é clara quanto a isso. A soberania, ela reside no povo. Ou seja, em estados normais, ou em nações, ou em países normais, em que a democracia é ela que vinga. Onde é que eu chego e falo da democracia? Porque a democracia governa quem vence nas urnas. E quem vota é o povo, ou seja, o vencedor reflete aquilo que é a vontade das maiorias. E eu encontro a colocação do povo no poder nesta força da democracia. Ou seja, se o dirigente está ali via a uma eleição, ganhou o povo que votou mais nele. Infelizmente aqui em Moçambique essa retórica não tem sido a nossa realidade, apesar de vivermos isso na cidade da Beira, Nampula, em alguns municípios onde vincou-se a força das maiorias. Mas temos que lembrar o histórico das nossas eleições, desde 94 até as eleições de 2019. Muitas das vezes assistimos que a vontade do povo, a vontade popular não se refletiu no resultado final das eleições. Mas há uma coisa que fica por analisarmos, refletirmos,
é que, apesar do uso da força, apesar de muitas das vezes o Estado tentar enganar as pessoas, em suma, o poder ainda está no povo. Ficou manifesto ontem, naquela manifestação de sábado, que o povo tem poder. Porque se o povo não tivesse esse poder, a Frelimo não mandaria aquele exército para ali. Veja. Acha que o povo não exerce aquilo que é o seu direito democrático de poder ser representado por alguém que o povo escolhe? Sem dúvida, mas também por estratégias políticas de quem governa. Se formos olhar o nosso sistema de educação, o professor está aqui, vai tentar na sua área, mas se formos olhar o nosso sistema de educação, está traçado para fazer do moçambicano burro. Tu, quando tens um sistema de educação fragilizado, primeiro, a qualidade do ensino é péssimo. Passagens automáticas, as pessoas passam sem saber qual é a sua intenção. Infraestruturas para as pessoas terem aulas condignas, não existe. A própria estrutura, a programação do ano letivo. Até hoje, por exemplo, as crianças da sétima não têm um livro. Eu fiz o ensino primário, depois de independência, sabes, até 90 ou 94, não me deixem errar, o professor também vai nos ajudar, o livro era o mesmo, da primeira de 92, primeira de 93, até 2000 quase, era o mesmo livro. Ou seja, até os professores tinham domínio do ensino, da matéria que iam dar. Mas hoje isso já não existe. Ou seja, o ensino tornou-se um negócio. Cada ano troca-se as matérias. Hoje, os professores não têm capacidade já nem sabem qual é o próximo livro, qual é a matéria do próximo ano. Então, mas não podemos pensar que é uma coisa não pensada. Não, é uma desorganização organizada para que o povo não tenha capacidade de análise. Hoje, antigamente nós sentávamos, mesmo crianças, jovens, sentávamos para discutir o futuro do país. Hoje não. Você chega nos bairros, na zona, vai encontrar jovens a discutirem bebida, quem bebe mais, quem fuma mais, boladas, quem bebe mais caixa de cerveja, quem bebe mais chivochong, uísques. Então, é este estilo de sociedade que hoje estamos a ter. Mas tudo programado para que o cidadão não conheça os seus direitos, os seus deveres. Porque a partir do momento que o moçambicano tiver noção de que o seu voto conta, o seu voto muda alguma coisa nesse país, eu acredito, Isaac, que nós teremos um país melhor. Obrigado. Agora, só quero terminar uma coisa. Eu sempre repito isso, tenho medo o que será Moçambique daqui a 5, 10 anos. O que será Moçambique? Que país nós teremos daqui a 5 anos? Eu que sou pai, qual é o país que estou a deixar para os meus filhos? Qual é o país? A Zagaia era a voz do povo. Aquilo que eu não tinha coragem para dizer, ele tinha. Aquilo que o telespectador que está assistindo não tinha coragem para dizer, ele dizia. É por isso que todos nós nos identificamos com a Zagaia. Não é porque a Zagaia era bonito, alto, baixo, não. É porque ele tinha coragem, a ousadia de trazer, de dizer ao Estado moçambicano, a quem governa, aquilo que nos aflige, nos aperta e não temos coragem de transmitir, mas ele tinha. É por isso que hoje a Zagaia sou eu. A Zagaia é aquela pessoa que está ali. A Zagaia são os moçambicanos que estão a sofrer, graças ao regime do Partido Frelimo. Obrigado. Professor, eu vou assim. Lhe coloco a mesma questão, mas dita de uma forma diferente. Desde que morre a Zagaia, o povo disse, o povo tem cantado nas ruas. Ontem presenciamos uma marcha que foi, diria, boicotada pela polícia e cantava povo no poder. Afinal de contas, é uma réplica daquilo que dizia o presidente Samora Machel. De que povo se fala aqui? Que povo é que deve estar no poder de fato? No seu pensamento, acha que o povo deve escolher o seu representante ou mesmo o povo
é que deve estar no poder. Vimos lá pessoas que cantavam povo no poder, mas sequer percebem a dimensão dessas palavras. Qual é a sua análise? Muito obrigado. A primeira questão que talvez poderíamos analisar era de perceber se esse povo ele tem consciência do poder que se diz ter o poder. O poder não é necessário, não resume apenas no falar. O poder ele envolve vários recursos para que o indivíduo se considere que tenha poder. Estamos a falar do poder financeiro, estamos a falar do poder intelectual, estamos a falar do poder cultural, estamos a falar do poder do conhecimento daquilo que ele é nessa sociedade. Nós temos que analisar esse cenário em dois fatores. O cenário que Moçambique hoje vive, ele passa necessariamente por ser analisado do fator externo e interno. Os europeus, o Ocidente, alcançou o nível de democracia onde eles estão hoje. Não começaram com a democracia. Começaram com monarquia absoluta. E subiram poucos aos poucos até alcançar o nível em que eles se encontram hoje. Mas, no entanto, esses sujeitos exigiram que os países da periferia pulassem do sítio onde estão para ir à democracia. Eu pergunto hoje, será que quando esse povo vai às eleições, escolhe o programa ou escolhe pessoas? Será que o nosso povo, efetivamente, ele conhece os programas de cada partido? Para ele poder, efetivamente, exercer o seu direito de voto, escolhendo aquilo que vai fazer com que este país desenvolva? Então, nós temos que refletir sobre isso. Nós temos que ver também que existe aqui todo o interesse de manter os países periféricos na periferia. Não estamos a dizer que não há falhas aqui. Existem muitas falhas que nós cometemos. E essas falhas advêm de quem as prepara. Prepara para nós falharmos. Lê as nossas fraquezas. E, por conseguinte, ele introduz para que nós próprios comecemos a desfazer o nosso próprio país. Professor, há uma questão. Aqui há várias narrativas que circulam por aí, sobre as quais a oposição tem a pretensão de politizar a morte do Azagaias. Estamos no ano eleitoral. Então, disse que a oposição está a aproveitar-se da morte, ou seja, está a politizar a morte do Azagaia para ganhar benefício nas eleições e puxar massas ao seu favor. Qual é a sua análise com relação a essas narrativas, a essas teorias? Eu não acho que chega até aí. A oposição tem vários outros elementos que pode usar para poder conseguir aceder ao poder. Mas acha que há ou não é algum, tanto que estão a politizar este fator? Eu não pretendo chegar aí se está ou não politizado. Mas a verdade é que eu chamo a todos os moçambicanos para poder analisar os fatores internos e externos que imperam na construção deste país. E que nós devemos nos unir no sentido de encontrar aquilo que é de comum para nós podermos construir este país. Nós devemos perceber que aqueles que nos colonizaram ontem, eles ainda querem os recursos neste país. E eles usam diversas estratégias para nos barralhar no sentido de garantir com que eles voltem novamente aqui, como estão a voltar, como já estão cá, buscando tudo o que eles pretendem. Eu admiro muitas das vezes quando, por exemplo, se discute entre nós, os moçambicanos, com relação àquilo que pretendemos que este país seja. Muitas vezes nós exploramos apenas os nossos erros, mas nós não viramos também para ver o que os outros de lá fora fazem para barralhar o nosso país. Não é só Moçambique. Vejamos só como que eles barralharam a Líbia. Disseram que o Muammar Gaddafi era ditador. Então, para si, há aqui uma mão externa. Olha, eu não estou a totalizar as falhas existentes no nosso país da mão externa apenas. Nós também cometemos falhas. E o exterior também comete falhas. O exterior comete falhas, sobretudo, quando ele exige que um país como o nosso
ele exerça a democracia como eles exerceram, porque eles, para chegar à democracia, partiram de lá da monarquia. Obrigado, professor. Depois volta a ser. João Massango esteve na marcha e também juntou-se às vozes que cantavam Povo no Poder. João Massango, vou-lhe colocar aqui uma questão um pouco assim como provocação. A que povo João Massango se refere? Imaginemos que, portanto, se referia ao seu partido. Não sei. Esteve lá a cantar com os jovens Povo no Poder. Primeiro, a que povo se refere? Quem deve governar? Terceiro, o seu partido está ou estaria em condições para governar o país? João Massango. Muito obrigado, Sitoy. Olha, eu estou feliz hoje pela forma como é que nós estamos a conduzir o debate, o nível da percepção do debate. Mas eu começaria por mostrar... Vai logo no ponto, João Massango. Não, eu de facto vou ao ponto. Exato. Eu trago aqui a Constituição da República. Exato. Este documento aqui normativo chama-se Lei-Mãe da República de Moçambique. O meu colega Pelembe já havia avançado, mas vale a pena trazer só 2 trechinhos. No artigo 2, quando a gente fala da soberania e legalidade. O número 1 diz que a soberania reside no povo. É o primeiro aspecto este. O segundo, o povo exerce a soberania segundo as formas fixadas na Constituição. E 3, o Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. São as primeiras palavras ou escritas na Constituição da República que deve ser levada com muita sinceridade por qualquer um que esteja a governar este país, porque nós temos que olhar o nosso país, temos que olhar Moçambique hoje. Moçambique está independente há 47 anos. Este país aqui está nas mãos de um partido desde 1975. Este é o primeiro aspecto. A questão que me coloca do povo no poder e levando a narrativa num contexto da minha participação, da música do Azagaia e da realidade atual do país, isso até pode nos levar a uma discussão. Azagaia é um artista que surgiu na época. Hoje estamos a falar dele. Estamos a falar dele por quê? Estamos a falar dele porque as músicas que o Azagaia cantava, todo mundo tinha a probabilidade de ouvir por causa da língua portuguesa. Mas é preciso a gente recordar que nós tivemos cá o Alexandre Langa, também cantava músicas sobre a versão social. Mesmo o Alberto Chitonzo, o Salimo Mohamed e tantas outras pessoas cantaram as músicas do ponto de vista crítico, criticando o regime, não é? Do dia, etc, etc. O povo no poder, quando nós falamos do povo no poder, a mim me recorre do ponto de vista constitucional. O que está escrito na Constituição da República? Como é que nós exercemos o poder? Mas aí encontramos um problema, não é? É esta que o Azagaia tentou trazer. É esta que Samora Machel, naquela conferência de imprensa, em 1983, tenta trazer, não é? Naquela entrevista com jornalistas estrangeiros, de que em Moçambique o poder reside no povo. Mas vamos fazer a analogia, caro meu amigo Isaac Stoy, desde a morte de Samora Machel. Se de facto o povo, a soberania que reside no povo, é o povo a exercer o poder? Não, já não é. Quem exerce o poder é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas, não é? Que pegaram o Estado democrático e transformaram num Estado autocrata para um determinado grupo de pessoas. É por essa razão. Naquelas manifestações que nós temos, de forma tão grosseira, violou-se esta Constituição. Violou-se esta Constituição. Violou-se esta Constituição. Repito isso para as pessoas. A segunda questão que nós vamos tocar. Mas o que eu lhe perguntei é, povo no poder, o seu partido estaria em condições para governar? Estamos em condições. Não há nenhum partido que não está em condições para governar. Qualquer partido político está em altura de governar. Afinal de contas, Isaac Stoy,
um dado muito interessante que eu gostava aqui de trazer. Será que este país aqui, os que têm apenas dotação para governar é só Frelimo? Não. Sabe onde está, quando nós falamos da soberania, nós estamos a falar do povo. Hoje, a Frelimo é detentor do controle da soberania moçambicana porque está no poder. Mas amanhã, quando sair, entrar um outro partido, o mesmo partido vai controlar a soberania. O mesmo imposto que nós pagamos para o partido que agora está a governar, amanhã o povo vai pagar o mesmo imposto para outro partido. E é aqui que é o ponto fundamental, porque muitas das vezes nós confundimos a opinião pública. Há um dado que me chega nos meus ouvidos das pessoas que têm receio da mudança, porque não sabem como é que os outros vão conseguir dirigir o Estado. Mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Se o MDM entrar no poder hoje, se o Partido Ecologista entrar no poder hoje, vai usar o Ministério da Saúde, o mesmo Ministério. Vai nomear o Ministro da Saúde naquele edifício. Vai nomear o Ministro de Negócios Estrangeiros naquele edifício. Vai nomear o Ministro do Interior naquele edifício. Vai criar uma equipe ministerial. Naqueles edifícios não haverá novos edifícios. Os funcionários que vão trabalhar nos ministérios são aqueles ali. Apenas o que muda é o regime. O que muda são as pessoas, entre as mesmas pessoas. Então, tudo isto aqui é interessante neste contexto em que nós nos encontramos, porque nós não podemos querer pegar o fracasso do Ocidente dentro do nosso país e queremos culpar o Ocidente quando nós somos capazes. Este Estado aqui, desde que foi criado, tem as universidades, tem o ensino, tem a educação. O meu colega falava da educação, mas eu posso ir até além. Os quadros nacionais que são formados nas universidades, para onde é que vão? O que é que o Estado, o governo do dia, faz exatamente disso? Então, Marcelo. tudo isto aqui, nós precisamos de trazer, para não confundirmos a opinião pública. A manifestação que nós tivemos, falando do povo no poder, é o reflexo daquilo que é o sentimento, não é daquele indivíduo na altura em vida que cantava, mas que precisa de trazer que, acima de tudo, o povo é ela mesma que deve estar no poder. Pelembe, volto assim, vamos olhar agora para a questão da marcha à vida ontem, sábado, que criou tumultos a nível da capital do país. O edil de Maputo deu aqui uma luz verde para que se realizassem essas manifestações ou esta marcha, mas no dia seguinte estava lá a polícia canina, a UIR, para que impedisse portanto, esta marcha. Alguns jovens estavam lá para homenagear o músico Azagaia. Qual é a sua análise concernente a este fenômeno, a este acontecimento? Houve detenções, houve feridos, também pessoas desmaiaram, ou seja, houve até alguns carros que foram atingidos por balas de borrachas da Polícia da República de Moçambique. Qual é a sua análise concernente ao fenômeno que aconteceu ontem? Bem, Samora Machel, num dos discursos, ele dizia assim, quando o governo, o Estado, usa as armas que devem defender o povo para massacrar o próprio povo, é que este governo perdeu o poder. E ontem ficou claro que o governo da Frelimo perdeu a sensibilidade, perdeu o poder para com seu povo. Ou seja, a Frelimo sabe que não está a governar bem o país. Isaac, o país está mal. Nós estamos numa situação em que a nossa economia está um desastre. O poder de compra das pessoas já era. Ou seja, eu costumo dizer que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Tu vives hoje ou de manhã acordas, não sabes o que vais comer à tarde ou vais almoçar ou jantar. É aquela situação daquela mamana ou de muitos de nós que saímos à rua e desarrascamos e mandamos M-Pesa para a nossa esposa, para a nossa filha cozinhar. Porque a situação não está boa, as coisas estão apertadas. A título de exemplo, os que trabalham na função pública já não sabem quando é que recebem.
Se o Estado, que é o árbitro, não paga no dia certo, imagina os privados. Ou seja, se a FTV não te pagar no dia certo, vais reclamar aonde? Vais na mediação do trabalho. Se nem a mediação do trabalho te paga no dia certo. Então, nós temos um Estado que está falido, um Estado que está a desorganizar a vida do seu povo. E quando o Estado se sente ameaçado, sente que o povo vai reclamar os seus direitos, o que faz é aquilo, terrorismo. Ou seja, o presidente Inhus, o governo da Frelimo são terroristas. Na minha opinião, eles deveriam ser levados ao Tribunal de Haia, ao Tribunal Internacional, para serem punidos. E eu hoje estava a ver pela manhã, o Vladimir Putin visitou Mariupol e há um mandato internacional de captura. E eu não sei por que não há mandato internacional para capturar esses senhores da Frelimo por tanto mal que fazem aos moçambicanos. Porque se hoje tivemos 16 anos da guerra, se hoje temos os conflitos em Cabo Delgado, é por causa da exclusão social, é por causa das assimetrias regionais, é por causa das políticas falhadas do Partido Frelimo. E eu acho, na minha opinião, minha humilde opinião, que esses senhores deveriam ser considerados terroristas, deveriam ter um mandato de captura internacional. Não deveriam ter direito de sair fora do país, porque são terroristas. O que fizeram ontem é o terrorismo. Eu não sei, Isaac, qual é o sentimento daquele polícia que estava a bater aquele jovem. Eu não sei qual é o sentimento daquele homem da UIR que baleou aquele jovem que perdeu a vista. Porque no final do dia, aqueles polícias estavam conosco a lutar no Mailove. Estavam conosco a lutar nos TPMs ali apertados. E até hoje o salário ainda não entrou. Os retroativos prometidos ainda não entraram. É por essa razão que até a UIR que veio atuar aqui na cidade de Maputo veio de Buane. Porque há uma insatisfação generalizada dentro da corporação aqui dentro da cidade. Os polícias da cidade questionavam o que é isso. Porque se for já olhar o que aconteceu ontem, o pedido era de uma marcha. A iniciativa era uma marcha. Acabou sendo uma manifestação. Mas o que terá falhado, Pelém, na sua opinião? É o medo. Qual medo? De quem? A Frelimo tem o medo do povo. A Frelimo não respeita os direitos humanos. Mas isso já, os mais velhos aqui sabem disso. Isso já é sentar deles. Eduardo Mondlane foi morto. Como morreu Eduardo Mondlane? Mentiram-nos na escola, dizer que morreu no escritório em Dar es Salaam. Depois descobrimos que ele morreu na casa da amante, Betty King. Depois, Urias Simango. Não, Urias Simango era revolucionário, traiu a parte. Coitado do Camba Simango. O Camba Simango, o velho Simango. Quando os movimentos se uniram, decidiram vamos nos unir e vamos lutar pela independência, conquistar a independência. Vamos às eleições. O povo vai escolher o melhor filho para dirigir o país. Os bandidos, os terroristas da Frelimo negaram esse direito dos moçambicanos. É por isso que tivemos 16 anos da guerra. Porque se a Frelimo, os terroristas tivessem aceitado que houvesse eleições, não teríamos chegado até aqui. Muito bem, obrigado, Pelém. É triste isso, é triste isso. O Filipe Samuel Magaia, como é que morreu? Em Tete. Como é que morreu em Tete? Acusaram um senhor tal de Matola, mas morreu porque por causa de questões passionais. Filipe Samuel Magaia foi morto pelos seus colegianários, Samora Machel. Então, por isso que eu digo, é maneira deles de sentar, obrigado, de viver da Frelimo, de massacrar o povo, de matar o povo. É triste o que nós assistimos ontem. Isaac, eu estou revoltado. E há uma certeza que tem que ficar os moçambicanos. Não vamos deixar o legado da Zagaia morrer. Nós vamos lutar até o fim. Eles podem matar
o Peleme, o João Massango, mas não vão matar o povo. Obrigado, Peleme. Não vão matar o povo. Professor. Este país é dos moçambicanos e nós vamos conquistar esse país, o povo no poder. Obrigado. Professor, como é que analisa o fenômeno que aconteceu ontem, quando a polícia, quando houve aqui esta relação de gato e rato entre a polícia e a população que esteve lá apenas para marchar, porque houve antes aqui uma autorização por parte do Conselho Municipal de Maputo. Portanto, aqui o que se questiona ou o que está em causa é a reação da polícia face a essa marcha que foi autorizada pelo Conselho Municipal. Como é que analisa? Houve detenções, houve pessoas que ficaram feridas, houve tumultos ontem na capital do país. Qual é a sua análise? Muito obrigado. Vamos poder tentar analisar os fatos. Não sou especialista na matéria de segurança, mas, no entanto, podemos perceber que estava lá a polícia para manter a ordem e segurança. Houve essa autorização. Pode ter acontecido que alguma situação alterou no momento e que exigisse uma intervenção que provavelmente tenha acontecido. Mas eu não pretendo comentar sobre o que terá acontecido de fato lá dentro. Mas temos que perceber que estamos num mundo de desconfiança. Entre nós, os moçambicanos, já não nos confiamos. E é isso que está a fazer com que o nosso país, em nenhum momento, ele possa progredir. Dessa forma, há quem está a aproveitar esse momento de desconfiança entre nós. Até entre irmãos, não nos confiamos. Essa razão que estamos ali, cada um por si e Deus para todos. Nós, ao fazermos isso, não vamos sair da situação que nos encontramos. Era preciso que nós pudéssemos pensar de que forma nós vamos aumentar a produtividade deste país. Este país já não tem nenhuma indústria. Este país tornou-se consumidor. Este país consumimos aquilo que não produzimos. Então, como é que nós vamos inverter este cenário? Nós, em nenhum momento, já temos experiência dos países em que houve essa questão de revolta popular. E que procurou-se resolver. Houve até intervenção de quem achou que deveria resolver a questão da revolta popular, como aconteceu na Líbia. Ali, houve situações em que nenhum líbio, aliás, queria ver nem pintado Muammar Gaddafi. Todos eles viam Muammar Gaddafi como demônio da Líbia. Vejam só como é que Muammar Gaddafi foi morto e como é que ele foi tratado na rua. Pegaram-lhe, amarraram-lhe no pescoço o corpo, puxaram, o povo puxou Muammar Gaddafi na estrada. O que está acontecendo hoje com o povo líbio em relação a Gaddafi? Então, eu considero que aqui nós temos que repensar o que está efetivamente a provocar tumultos entre nós. É uma governação. É preciso podermos analisar isto. Não estamos a tirar erros que possam estar a acontecer entre nós aqui. As falhas, elas existem, mas pode existir que alguém que está atento às falhas para poder agudizar a elas e tumultuar o país, poder criar situações de um país ingovernável e assim aproveitar com isso, retirar aquilo que ele pretende. O professor falou por duas vezes sobre tanto algumas pessoas que podem estar por detrás ou estejam a se aproveitar deste momento. E eu, no início, lhe colocava a seguinte questão. Acha que a oposição estaria por detrás ou estaria a politizar esta situação para se dar bem nas eleições deste ano, tanto do ano que vem? Olha, a oposição está a fazer a sua parte para poder endireitar, para melhorar as condições de vida deste país. Mas quem estaria Nós por detrás, não podemos em nenhum momento lutar com a oposição. Aqui, as ideias que a oposição tem trazido, as indicações que tem trazido sobre as falhas que estão a ocorrer, extremamente correto. Agora, o que nós temos que nos unir é buscar a fonte das falhas. De onde é que aparecem essas falhas? Quem é que está a promover essas falhas? Será que é o próprio moçambicano apenas que está nisto? Não há alguém que está por detrás dessas falhas, que quer aproveitar da nossa fraqueza, que quer aproveitar da nossa pobreza,
que quer aproveitar da nossa desunião para poder aproveitar algo daquilo que é nosso. É essa questão que a oposição e assim como o poder devem se unir para que as reivindicações que estão a aparecer sejam genuínas moçambicanas. Obrigado, professor. Sejam, um minuto só, sejam aquelas que, colocadas na mesa, elas possam trazer o bem-estar dos moçambicanos. Porque aquilo no que eu leio, naquilo que a oposição tem trazido, é porque a oposição está interessada de poder ver o moçambicano em melhores condições. A oposição está interessada nisto. Caro amigo, o poder é exercido em diversas formas. Nós temos que preparar o povo para tomar o poder. De que maneira? Samora Machel não falava só de que tinha que haver poder. Em qualquer país onde Samora Machel fosse, ele pedia bolsa de estudo para a formação dos moçambicanos. E ele sabia muito bem que para o povo moçambicano tomar o poder, ele tinha que ser iluminado. Sem iluminação, você não vai dar poder. Que poder vai exigir? Que manifestação vai ter? Qual é o argumento que vai ter para convencer o outro a mudar daquilo que ele faz? Isso é ciência. E nós hoje estamos a ensinar ciência nas escolas? Ou estamos a ensinar filosofia? Obrigado, professor. Depois volto a si. Só para terminar. Eu acho que aqui temos muitas ideias. Muitas ideias. Eu tenho ouvido muitas vezes das entrevistas dos Massango. Os Massango, eu não sei se foi daquele Massango que foi da primeira vez que foi reivindicar os seus direitos nos caminhos de ferro, foi ali na Praça da Independência, aí Na estátua. na estátua. É meu tio. Foi lá nu. Eu comecei a conhecer os maçangos a partir daquela altura. Quando eu vejo o maçango a se entregar, a se bater com essa coisa, só lembro daquele maçango que pela primeira vez que um moçambicano protagonizou uma situação daquela para ele reivindicar seus direitos nu nos caminhos de ferro. Mas foi a maneira como ele encontrou. E eu vejo a todos eles numa tentativa de poder pôr este país melhor. Eu não analiso as ideias da oposição como aquelas que pretendem destruir este país. Agora, o que falta neste momento é nós convergirmos, podermos ver que efetivamente essas falhas existem. Mas há quem que está a provocar isso ou não? Obrigado, será professor. que nós só que estamos a fazer isso? Volta é a si, isso que professor. nós pretendemos fazer. Mas há uma coisa, professor, amigos telespectadores. Eu, muitas das vezes, quando há uma revolta dos moçambicanos, juntamos muito com a comunidade internacional. Tem sido constante essa retórica, muitas das vezes, da própria Frelimo. E eu não entendo, porque o mesmo governo da Frelimo, quando está com fome, vai buscar dinheiro lá fora. Vai mendigar a comunidade internacional. Mas quando é opinião diferente, não. A comunidade internacional está a agitar. Mas quando queremos dinheiro, vamos lá. Quando a oposição grita, não, é mão externa. É mão externa quando é para discutir ideias. Mas para ir pedir favores, vai-se para lá. Mas há uma coisa aqui, professor, telespectadores, que temos que também discutir. Será que o presidente Inhusse não é ele que está a desorganizar o país? Será que um político sério, vamos deixar as cores partidárias e pensar realmente num cidadão normal, num país normal, num político normal, num ano eleitoral, vai oprimir o povo que vai lhe votar? Vai deixar de pagar 13º para o povo que vai lhe votar? Para a função pública? Vai demorar os salários? Vai deixar de pagar o professor? Vai cortar salário? O professor é professor. Sabe que os subsídios de localização vão ser cortados. Ou seja, o professor daqui a 2 semanas, a polícia vai começar a gritar conosco. E está dizendo lá, daqui a uma semana. Então, será que o presidente Inhusse não é o primeiro promotor da desgovernação deste país? Será que nós estamos perante aqui, professor, um presidente que quer usar a oposição, a sociedade,
para criar agitação, para ele dizer que não há eleições e querer continuar a governar. Muito bem, obrigado, Augusto. Essa aliança que ele tem com Paulo Kagame não será o barulho que ele quer criar em Cabo Delgado, Nampula e Niassa, para depois criar um estado de guerra, de conflito e perpetuar o seu poder. Temos que analisar. Vamos olhar para dois pontos que levantou o professor antes de olhar para a questão da marcha e a vida ontem. Ele levanta aqui duas questões sobre a possibilidade de haver aqui uma mão externa que esteja a criar esses tumultos. Como é que olha para esta teoria? É uma teoria que até aqui não está comprovada nem provada. Como é que olha para esta narrativa, para esta teoria? E também, segundo, qual é a sua análise sobre o posicionamento da polícia face à marcha de ontem? Olha, eu estava aqui a ouvir com muita atenção a intervenção do professor Pangaia. É interessante. É interessante, olhando as coisas neste contexto em que nós estamos a discutir uma determinada... Mas esta é uma teoria falsista. Onde está esta tal mão externa? Alguma vez nós já descobrimos? Nunca descobrimos, e já ouvimos este tipo de expressão, de que não, se calhar a oposição está a agir por uma mão externa. Não, é mentira. É de facto falsista. Eu até concordo plenamente se nós, moçambicanos, em 1992, tivéssemos entrado num contexto da reconciliação nacional, não é? Depois da assinatura dos acordos de Roma, em 1992, aquelas primeiras iniciativas da reconciliação do povo, em primeiro lugar aonde? No Estado, no aparelho do Estado, no aparelho do Estado, em todos, digamos, corredores sociais. Mas sabe o que aconteceu ao longo desse todo o tempo? Quem divide o povo por pensamento ao contrário é a Frelimo. Você não é admitido no Estado quando você não tem cartão da Frelimo. Você não tem direito de oportunidade quando você pensa diferente da Frelimo. Onde está essa mão externa aqui? Quem é que divide o povo? Quem é que divide o povo é quem está a governar o país. Se nós tivéssemos resolvido este assunto, em que eu sento com Pangaia, membro da Frelimo, nós estamos no Ministério das Obras Públicas, estamos juntos no gabinete, a discutir um projeto, por exemplo, para a construção de casas de resiliência, não é? Porque Moçambique é um país vulnerável a eventos extremos. Estão ali dois técnicos a discutir a viabilidade, 3 técnicos a discutir a viabilidade. Aí nós não olharíamos as cores partidárias, olharíamos a ciência, como ele dizia, a técnica, como ele dizia. Não! Em Moçambique não é essa coisa que acontece. São quantos jovens que as universidades estão a formar? É agronomia, não é? É engenharia. Em tantos vários cursos que as nossas universidades lecionam. Mas quando você aparece, a estilo do Azagaia, daquilo que nós todos sabemos, ele foi estudante de geologia ali na Universidade de Eduardo Mondlane, mas porque sabiam que ele tinha pensamento revolucionário. A própria universidade, a faculdade, foi chamando o homem até sair sem diploma. Está aqui, de facto, onde reside o grande problema. Não existe nenhuma mão externa aqui. Nós já estamos cansados com esse tipo de expressões em que nós queremos ver onde há bode expiatório. Os problemas que estão a acontecer no país, Isaac, do Rovuma ao Maputo, as manifestações, a violação flagrante da Constituição, existe uma e única pessoa, que é ele que está a fazer a desordem constitucional, é o Presidente da República. O autor da desordem constitucional em Moçambique é o Presidente da República. Sabem por quê? Por uma razão bastante simples. Manifestação. Diziam aqui em Moçambique que as manifestações não têm rostos. Então, a polícia tem que repelir quando uma manifestação não tem rosto. Eu até aí posso concordar. Desta vez, estas manifestações têm rosto. As organizações da sociedade civil escreveram para os municípios.
o município do Maputo, o município da Beira, o município de Nampula, todo lado é homenagem ao Azagaia. É homenagem ao Azagaia. E descreveram a trajetória, que a trajetória vai ser exatamente daqui até ali, no período YX. Por que as coisas mudaram de repente? E nós estamos a ver ali a Polícia da República. Significa que estamos num estado que, em primeiro lugar, a própria polícia não tem domínio da Constituição. Não domina a Constituição. Se a polícia não domina a Constituição, então significa que o comandante-geral da polícia não domina a Constituição. A ministra do Interior, que se supertende à polícia, não tem domínio da Constituição. O governo de Moçambique, que usa esta Constituição, não tem domínio da Constituição. E, por último, o chefe do Estado também não tem domínio da Constituição. Aqui há problemas. E sabe o que nós vamos dizer? Vamos trazer esta teoria de que aqui há uma mão externa. Há um dado interessante das questões que me coloca. Nós tivemos na manifestação ontem. Sabe o que disse a polícia? Sabe o que disse a polícia? A polícia diz que nós estamos a cumprir orientações. Nós estamos aqui para cumprir as orientações. Este era a palavra de qualquer agente da polícia que estava Ordens ali. superiores. Um minutinho só. O Pelembe, meu colega do painel, ontem, depois de sairmos da Eduardo Mondlane, fomos até Jardim dos Majarmantes, num sítio fechado. Atenção, povo moçambicano, num sítio fechado. Não estávamos na rua. Não estávamos num sítio que poderíamos colocar, por exemplo, em causa o trânsito. Os manifestantes foram se concentrar no Jardim dos Majarmantes. Sabe o que aconteceu? A polícia começa a disparar gás lacrimogêneos para indivíduos que estão num sítio fechado a manifestar. Depois saímos a correr. Ninguém de facto aguentava o pulsar de gás lacrimogêneo que estava sendo atirado, mas eu tenho certeza que o objetivo fundamental dos disparos de gás estavam à procura de alguém. Quando nós saímos, pegaram o Pelembe. Pelembe foi a primeira vítima ali, levaram para a esquadra. Ele liga para mim, Massango, a polícia me levou, eu coloquei nas redes sociais, as coisas começaram a se espalhar. Quando chega na esquadra, só para o vosso conhecimento, a polícia diz, mete este senhor a intervenção rápida, a UIR neste caso, mete este senhor na cela. O agente da polícia, que está mais ou menos esclarecido na 7ª esquadra, que eu quero parabenizar, pergunta, meter este senhor por quê? Você só chega e diz, mete este senhor, mas meter ele por quê? Isto é que onde está de facto o grande problema, porque nós precisamos de ter indivíduos que tenham consciência, não basta alguém chegar, dizer, deter este senhor. Então, queremos dizer o seguinte, aquilo que nós assistimos ontem é uma violação flagrante dos direitos humanos, é uma violação, não é, da liberdade da circulação. E eu, nos últimos tempos, jornalista ando com Constituição. Mas eu tenho certeza que ninguém gosta quando nós invocamos a Constituição. Muito bem, João Massango. Por isso, só para terminar, a situação que nós assistimos ontem, nesta manifestação, veio colocar mais uma vez, não é por essa razão que eu disse, o povo moçambicano tem uma oportunidade porque nós estamos no ano eleitoral. Esta é a grande oportunidade que temos. E nós temos que pensar como imortalizar a figura do Azagaia, partindo exatamente disto aqui, porque a Frelimo não pode querer trazer o bode expiatório da existência de mão externa, quando eles são cúmplices da mão externa. Mas vamos a outro tema. Não, só queria fechar. Há um vídeo que está a circular do homem do exército, um polícia, que está a molhar, está a guardar a casa do administrador. Está a molhar. Ontem isso, uma dos distritos estava a chover, ele a molhar com a sua arma. Ou seja, quem toma decisões está lá dentro de casa, no bem bom, a dormir na boa manta, no bom café. E os polícias que estavam a ocorrer conosco lá estavam a sofrer. Então quero chamar a atenção à polícia. Por isso que o MDM defende uma polícia republicana, uma polícia sem cores partidárias, uma polícia que defende a Constituição da República e não defende partidos políticos.
É por isso que nós queremos a separação de poderes, a independência do poder judiciário. Queremos um presidente que não nomeie o presidente do tribunal. Há uma informação, Pelembe, que está a circular agora, que o polícia que disparou no funeral de Azagaia vai ser responsabilizado. Sabe o que eu gostava de ver? Eu gostava que vocês trouxessem à tona aqueles vídeos, porque há um indivíduo que orientava a polícia para disparar. Puxava a polícia diante do carro da funerária e dizia dispare. Esse indivíduo que vai ter responsabilidade. Muito bem, Massango. Então, se não é, vamos pegar o Zé Ninguém, aquele indivíduo que está com a arma a disparar. Vamos olhar para não vão responsabilizar, eles têm que responsabilizar tema. O indivíduo que está a dar ordem. Muito bem, professor, vou... Talvez 2 minutos apenas, que eu também pretendia. 1 minuto apenas, 1 minuto. Temos já nos foge. Eu acho que este cenário todo, quando eu falei de que devemos analisar os fatos que estão a decorrer no país de 2 facetas, eu não estou pura simplesmente a dizer que é um fator externo ou interno apenas que está por detrás. Os 2 fatores, eles devem ser considerados. A nossa sobrevivência aqui é baseada nos investimentos que o exterior nos dá. E esses investimentos, em algum momento, eles trazem algumas armadilhas no concernente à governação. Então, nós não podemos, por assim... Essas falhas todas que estão a falar, elas existem. Mas como é que nós devemos poder interpretá-las? De que forma elas surgem? Vamos aprender com aquilo que está acontecendo nos outros países. A Primavera Árabe surgiu para quê? Hoje em dia, Líbia não tem governo. Por que está a acontecer aquilo? Aqueles que foram lá dizer que fomos lá retirar a ditadura, conseguiram trazer a paz na Líbia. Está feliz com a governação? 1 minuto, estou a dizer o seguinte, que nós, como moçambicanos, da maneira como a oposição, assim como o governo, tem lutado, mostrando as falhas, mostrando os erros que nós estamos a cometer, da mesma maneira devemos nos unir na busca de solução dessas falhas, sob pena de nós de destruir o nosso país, como aconteceu na Líbia, como aconteceu em vários outros países, no Iraque, por exemplo. Professor. Esses países hoje estão um farrapo. E o próprio povo apoiou para destruir aqueles países. O tempo já nos foge. A oposição não está a indicar de fato aquilo que estamos a falhar. Mas vamos em conjunto buscar a solução disto. Muito bem, obrigado, professor. Mas a Frelimo não quer. Não, mas Isaac, é que não adianta a Frelimo vir dizer aqui no programa que aceitam que as coisas estão erradas. Quando em 62 os 3 movimentos se uniram e conquistaram a independência, lutaram. Nós também temos que lutar, é a nossa luta. Professor, nós vamos lutar Itaminhenhensa até Mukajala. Itaminhenhensa até Mukajala. Esse país é nosso. Itaminhenhensa. Vamos olhar para o nosso último tema. O tempo já nos foge. Vamos olhar para o nosso último tema. Celso Correia voltou na semana passada, fez ao público e apresentou um relatório sobre, portanto, segurança alimentar. E voltou a repisar 90% dos moçambicanos têm 3 refeições diárias. Só que aqui há algumas questões que o público se coloca sobre a questão desta mesma pesquisa, que apenas estudou esta questão de segurança alimentar no país. No momento pós-colheita, num tempo específico. Como é que olha para esta questão? Ele trouxe um estudo, só que esse estudo espelha esta situação no momento pós-colheita, ou seja, os 90% dos moçambicanos têm 3 refeições diárias no momento pós-colheita. Qual é a sua análise concernente a este relatório trazido por Celso Correia? Bem, mais uma vez, é aquilo que se diz, ele teve uma oportunidade de ficar calado do que o espetáculo que ele fez, porque se formos olhar, até a própria plateia que esteve ali, que teve o direito de serem levados nos bairros daqui de Maputo com transporte gratuito, comentadores selecionados, tudo preparado para uma plateia de bajuladores. É exatamente o que aconteceu ali. O Celso Correia, infelizmente, não conhece a realidade do país.
e está cercado de bajuladores. Eu volto a repetir isso aqui, volto a repetir. Nem nós aqui, que nos achamos espertos, mas não temos 3 refeições, pá. Não temos 3 refeições. Agora, talvez ele estava a dizer o Comitê Central da Frelimo, ou os deputados da Frelimo da Assembleia da República, ou aqueles técnicos dele que comem com ele. Porque nós, o povo, nós, a sociedade, não temos isso. Eu queria ir com Celso Correia para Mapulanguene. Eu queria ir com Celso Correia para Espungabera. Eu queria ir com Celso Correia para Niquadala. Ou lá para Cabo Delgado, onde as pessoas saíram do local do seu convívio, estão em lugares como deslocados. Que percentagem? Onde é que ele encontrou essa percentagem? Tu tem noção o que é 90% da população? Ele tem noção do que é 90% da população? São essas coisas que revoltam uma sociedade. São essas coisas que eu digo, muitas das vezes falam e pensam que, porque ele nos dá um ensino com qualidade para termos capacidade de analisar, eles falam e pensam que nós vamos aceitar de ânimo leve. Mas é mais um momento triste, porque eu esperava que o presidente da República admitisse esse senhor, antes até dele chegar a Maputo. Mas o cúmulo do absurdo está aí. Até foi dado um palco para expressar a sua ignorância, um insulto aos moçambicanos, com direito a canais televisivos todos a filmar esse senhor, a gozar com a cara dos moçambicanos. Senhor ministro Celso Correia, vamos junto a Espungabera, vamos juntos aqui numa Pulanguena, aqui numa Gude, aqui, onde as pessoas bebem água com bois, não tem água potável. Se nem água não tem, será que as pessoas têm comida? Muito bem. Vou te contar um episódio. Será do tempo já nos Não, mas deixa eu te contar um episódio. Eu fui para Magude, Augusto Pelém, com o meu colega jurista. Chegamos lá. Um jovem tinha problema de seguros. Teve um acidente de trabalho. Ele e a família estavam para almoçar com uma tapa com sal. Nem coco ou amendoim tinham. Almoço, meu caro. Almoço, meu caro. Aqui no Magude, que dista nem chega a 200 quilômetros da casa do presidente da República. Então, não é justo. Não é justo. Senhor ministro, não é justo o que esteja a dizer para os moçambicanos. Muito bem, obrigado, Augusto Pelembo. Quem está a te enganar não sou eu, são os teus técnicos. Talvez por cresceste ali na Pulana, na Pulana, Bar Central, não tens noção do que as pessoas... Se é longe Espungabera, se é longe Mapulanguene, vamos a Mafalala. Vamos ali num Kobe. Obrigado, Augusto. Vamos aqui o no tempo já nos foge. Vou ser professor. A sentir o que as pessoas sentem, a fome, professor, o sofrimento que este vivem. estudo é analisado no momento pós-colheita. Celso Correia se espelha nesses 90% dos moçambicanos que têm 3 refeições diárias no momento pós-colheita. Ou seja, num curto espaço de tempo. Qual é a sua análise? Será que esse estudo é digno de ser aqui, portanto, apreciado do seu ponto de vista positivo? É o seguinte, a ciência, ela sempre nos remete a poder apresentar fatos, argumentos, estudos, como o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, apresentou. Então, havendo uma discórdia em relação ao estudo que o Celso Correia apresentou, seria digno que houvesse um outro estudo paralelo para poder apresentar argumentos de que o estudo que você apresentou não é real. Mas o FDC então, apresentou. É preciso que se faça isso. Professor, o FDC apresentou. Não, calma, é o seguinte, ele apresentou um estudo, não é? Fez um estudo e trouxe ao consumo público. Eu não concordo. Formo também a minha equipe. Vai fazer o estudo. O país está aqui. Apresenta o seu estudo e mostra a contrariedade daquilo que acredita que esse estudo peca nisso, porque eu também fiz estudo nesse sentido. Da mesma maneira que nas eleições há uma contagem paralela, não é? Que às vezes vem contrariar com aquilo que está sendo feito. Então, há esse estudo. Que haja um outro estudo para poder vir mostrar A mais B de que aquilo que Celso Correia está a dizer não é verdade.
Porque pura simplesmente nós podemos dizer porque não, a população do sítio X não tem comida. Enquanto nós não pudermos apresentar um estudo argumentativo, não vai ter coisa, não vai ter eco. Isso aí, não é? A ciência exige isso. Muito bem, obrigado, professor. O tempo já... João Massango, em 1 minuto, estão aqui a falar no meu ouvido. Em 1 minuto, vamos resumir essa questão. Qual é a sua análise? Eu queria convidar o professor, quando estiver a assistir este debate, só recordar as palavras que saíram da boca dele, que a população moçambicana agora só se baseia-se no consumo. Significa que nós não produzimos. Quando me diz que não, este estudo foi feito para pôr colheita aonde? De um país que produz o quê? Não é? O que é que nós estamos a produzir? Temos 36 milhões de terras aráveis, mas em termos estatísticos, segundo dizia o professor Ciência, em Moçambique apenas são 5% de terra que nós estamos a usar para a agricultura, mesmo sustenta do senhor Sérgio Coré. Então, nós sabemos perfeitamente que depois do impacto que isto teve, tinha que se arranjar de facto de qualquer coisa. Nós vamos à realidade, professor. Porque o professor sabe, os seus alunos que você está a dar lá na Matola, às vezes chegam, você está a explicar, o aluno não consegue te ouvir. Então, de uma forma geral, não há aqui um contexto comparativo em que nós precisamos vamos à realidade daquilo que é a realidade do país. É um estudo pós-colheita. É colheita de quê? De mapira. É colheita de milho. É colheita de feijão buer. É colheita de quê? Olha. Obrigado, João Massango. O tempo já nos... Deixa as suas últimas considerações em 30 segundos. As minhas últimas considerações é traduzir aquilo que este país é. Mas eu fico preocupado, em suma, quando a gente vê intelectuais, que nós chamamos de intelectuais, caírem na ladainha de indivíduos que muitas das vezes colocam este país em causa. Nós precisamos de trabalhar muito. Enquanto dependermos da África do Sul para trazer comida aqui, para nós irmos comprar comida, não produzirmos internamente, será difícil de a gente termos as 3 refeições que se diga. É verdade, o Pelembe, se calhar, pode não ter apercebido. A FDC, depois, mais tarde, congratulou o ministro, aquele que contrariou na primeira intervenção. Por quê? Porque nós olhamos, eles são camaradas, é farinha do mesmo saco. Muito bem, obrigado. Professor, últimas considerações. Não, muito obrigado pela oportunidade que tive hoje a debater com os maçangos que sempre apresentaram essa garra para reivindicar aquilo que acha que é de melhor. Mas vamos trabalhar em conjunto. A ideia é juntar a oposição, assim como o governo, para construir este país. E em nenhum momento alguém que seja moçambicano trabalhe para poder destruir este país. Este país é nosso. Vamos encontrar mecanismos de nos reencontrarmos por forma a construirmos este país. Eu lembro-me naquelas alturas, quando nós cantávamos aquela canção dizendo que sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antepassados todos nasceram aqui, filho legítimo do mundo rainha, minha África. Oye. É orgulhoso isso. Quando ainda éramos todos. É importante que nós trabalhemos para Moçambique, para a África. Não vamos destruir este país, camaradas. Muito bem, obrigado. Somos todos moçambicanos. Muito obrigado. Vê que tem uma voz afinada ainda. Esperemos últimas considerações. A única forma de ter liberdade é combater o medo. Dia 11 de outubro é a única forma de vencermos o medo, que é combatê-lo. Este Moçambique é nosso e depende das nossas decisões. Vamos recensear e vamos todo demonstrar a nossa insatisfação contra o governo de dia, contra a Frelimo no dia da votação. Muito obrigado, meus senhores, pela vossa presença. Também assim, obrigado pela sua audiência. Vemo-nos próximo domingo, à mesma hora, aqui na televisão que faz da sua visão uma realidade. Boa noite e bom descanso. Povo não poder.